Olá a todos, eu sou Alexandro, eu sou especialista em gestão de informação e documentos da IBS Docs e eu vou fazer um overview da nossa plataforma de Content Services chamada MFiles. Eu peço a todos que estão presentes nesta reunião que deixem suas perguntas que ao final desta apresentação eu responderei de forma individual a todos, tudo bem? Eu vou momentaneamente interromper a minha câmera para que a apresentação fique bem mais limpa, bem mais fluida. Estou compartilhando a minha tela a todos. Creio que todos estão vendo o meu desktop. O MFiles é uma plataforma, é uma solução que permite que vocês gerenciem tudo em seu negócio, independente do segmento, com base em informação e não somente documentos. Então, o mais importante para o MFiles é o que é esta informação e não onde ela foi armazenada. É uma plataforma que se utiliza do conceito de metadado, 100% informação. O MFiles não está preocupado em que local este documento ou dado será armazenado, e sim o que ele é. Será criada uma classificação documental. Então, para que isto fique claro para o conceito de todos os presentes, o MFiles ele é um cofre. Então, de forma segura, instalada, seja no ambiente local do seu cliente, seja em uma nuvem ou até no ambiente híbrido, por exemplo, utilizando as duas arquiteturas ao mesmo tempo, seja local ou nuvem, o MFiles será o centralizador do armazenamento desta informação e deste documento, garantindo que você tenha a segurança da informação, a rastreabilidade, o versionamento daquilo que for operado por qualquer pessoa, e com isso você garante toda a integridade da informação num único local, de forma centralizada, atendendo, por exemplo, até a questão da LGPD. As formas de acesso do MFiles, elas serão feitas pelo colaborador da seguinte forma. Primeira, client. Pela parceria que a MFiles tem com a Microsoft, o client permite que, através de um desktop, você tenha toda a integração Microsoft. Sistema operacional Windows, pacote Office, ferramentas adicionais, por exemplo, como OneDrive, Teams, Salesforce, SharePoint, Dynamics. Você tem esta conexão nativa com o MFiles, permitindo que você traga informações de demais localidades ou repositórios. Mas a plataforma também ela é integrada ao ambiente Google G Suite, facilitando que você tenha também a mesma usabilidade. O colaborador poderá também acessar esta interface através da web, por qualquer navegador. Basta que a equipe de infraestrutura da sua empresa publique o domínio de acesso de forma externa para que você tenha a mesma usabilidade. Então, independente de onde você esteja, você terá a mesma forma de acesso ao MFiles. E também por celular. iOS, Android e também o Windows Phone estão disponíveis justamente para vocês terem a mobilidade na palma da mão. O intuito deste overview, eu vou mostrar nesta apresentação como nós podemos guardar uma informação dentro da plataforma de forma segura, classificando pelo que ela é e não onde foi armazenado, por exemplo, fazer todo o andamento do processo através do workflow. A nossa plataforma já possui o conceito BPM de forma nativa, permitindo que eu orquestre todo o andamento do processo de forma digital. Seja dado o documento, vocês poderão ter a rastreabilidade, acompanhar a temporalidade, em que etapa do processo essa informação se encontra, permitindo essa gestão inteligente de todo o negócio, independente do segmento de vocês. Então, a simulação que eu farei são as formas, desculpe, de entrada dessa informação dentro do MFiles, as visualizações personalizadas, a rastreabilidade, a integração com Microsoft, a integração, por exemplo, com assinaturas digitais, permitindo que documentos sejam enviados diretamente da plataforma para que pessoas externas assinem, garantindo, sim, a segurança desse documento, não tendo a necessidade, por exemplo, de ser impresso o documento, passar por várias pessoas, esse documento ficar parado, perder tempo. A ideia é que você faça toda essa automação com a plataforma. E no final desta apresentação, eu vou mostrar o console administrativo da plataforma para que vocês vejam justamente que ela tem a flexibilidade de permitir que seja expansível para todo o processo. Então, o MFiles vai ser um gestor de forma organizada de tudo aquilo
que vocês precisarem gerenciar na empresa como informação, independente do segmento, independente do departamento. Eu vou abrir aqui o client para que vocês vejam que, pela integração com a Microsoft, o M-Files ele cria cofres. Então, a instalação desta aplicação vai permitir, por exemplo, que vocês separem também por cofres para clientes, unidades, matriz, filiais, por departamentos, por exemplo, ou um único cofre em que você define já todo o permissionamento do que o colaborador vai acessar. Ponto importante, a nossa plataforma, pela integração com a Microsoft, ela também está integrada com o AD. Então, ela já traz toda a política de permissionamento de usuários e grupos de usuários, mas a plataforma também permite que você crie usuários internos e defina o permissionamento. Então, ou seja, tudo aquilo que vai ser armazenado num único local de forma segura, você define o permissionamento do que o colaborador precisará acessar. Então, exemplo, se somente o RH que cuida de documentos do prontuário do colaborador, somente o RH pode ver os documentos e dados de um colaborador. Nenhum outro funcionário consegue fazer a localização dessa informação buscando nos meios em que o M-Files fornece. Vejam que eu estou integrado com o Windows 11 nesse momento. A plataforma é integrada com o sistema Microsoft, como eu havia dito. Então, abrindo aqui um exemplo de um cofre para que vocês visualizem a estrutura, a interface do M-Files é uma interface amigável. Ela permite que você, numa navegação mais limpa, e isso é uma vantagem comparado com outras soluções de mercado, quanto mais flexível, quanto mais amigável for a plataforma, melhor para adaptação e menos resistência do usuário. Então, se eu estou integrado com o ambiente Google e Microsoft, isso ajuda bastante numa decisão. Então, se vocês olharem aqui, eu vou explicar individualmente cada navegação dessas janelas. O conceito principal da plataforma, como eu havia dito, é não vai guardar nada em pasta, você vai classificar o que é. Então, o M-Files, nós usamos o termo objeto. Toda informação que for armazenada, ela vai ser criada dentro da plataforma. Um funcionário, um projeto, um cliente, um fornecedor, um documento. E você tem várias formas de entradas. Por exemplo, a interface client permite até uma integração com o scanner através do driver Twain. Ou seja, de uma forma até confortável, eu posso dizer assim, peço desculpas, você tem a possibilidade de fazer as digitalizações da própria estação de trabalho onde você está. Basta que você tenha o scanner conectado e todo documento que for digitalizado também poderá ser classificado. E toda a inserção de uma informação, o que o M-Files pede é que você classifique essa informação. Exemplo, se eu pela interface escolhesse como documento que eu quero armazenar, o M-Files abrirá uma matriz de documentos. Então, nós traremos exatamente a necessidade do seu processo, da sua usabilidade no dia a dia e montaremos o plano de classificação documental. Eu vou expandir através da barra de rolagem para que vocês vejam que cada classificação documental, como se fossem departamentos dentro dessa estrutura, cada um tem uma classificação documental. Isso é individual e personalizável para cada departamento ou para cada cliente. Então, no momento em que eu digitar, por exemplo, qualquer caractere dentro do M-Files, como, por exemplo, contrato, o M-Files vai pedir que eu escolha o formato do arquivo, eu vou seguir adiante aqui, por exemplo, e o M-Files abrirá um pop-up em que vocês vão ver a classificação documental que já foi definida previamente para a classificação de um contrato. Os metadados que estão com asterisco são metadados obrigatórios. Os metadados sem asterisco são informações opcionais que poderão ser preenchidas. E de acordo com cada classificação documental, eu vou fazer a troca, por exemplo, aqui para uma fatura. Fatura já tem uma outra forma de classificação documental, outros metadados que vão ser preenchidos. Ponto importante, as duas classificações que eu mostrei a vocês, pessoal, elas estão integradas ao BPM do M-Files. O workflow, que já é nativo da nossa plataforma neste conceito, permite que eu orquestre o andamento de qualquer informação e qualquer documento, desculpe. Ou seja, facilitando que vocês tenham o andamento da informação de forma digital
tendo toda a rastreabilidade do processo, onde as informações estão paradas nesse momento, e acompanhando a temporalidade, para que nenhum prazo pontual seja perdido. Prazo de um pagamento, prazo de um documento, prazo de um contrato, porque este mesmo workflow vai notificar os colaboradores em que aquela informação está próxima do seu vencimento. Consequentemente, vocês definem a forma que as notificações devem ser feitas pelo mFiles. Podemos configurar notificações, por exemplo, 30 dias antes do vencimento, 15 dias antes do vencimento, 10 dias antes do vencimento e assim sucessivamente. A regra é individual para cada cliente. Então, seguindo aqui o exemplo de uma classificação, por exemplo, de um contrato, estes campos aqui, que são campos obrigatórios, estes campos que são obrigatórios para o preenchimento de uma classificação, o mFiles, no momento da instalação da aplicação, ele poderá ser conectado com um banco de dados que vocês utilizam. Ou seja, se você já tem lá informações como colaboradores, como tipo de documentos, como clientes, entre outras informações, metadados como, por exemplo, esse como cliente, que é uma lista que aparece em todos os clientes da corporação, eles estão integrados nesse momento com o meu banco de dados. Mas toda informação que eu precisar criar a partir da plataforma, e desde que eu defina o permissionamento, qualquer funcionário poderá criar uma nova informação. Então, eu poderei criar um novo cliente, um novo documento, uma nova pessoa, um novo projeto. Toda a informação poderá ser criada e, ao mesmo tempo, ser integrada ao banco de dados de vocês. Seguindo aqui o exemplo de uma classificação documental, eu vou mostrar também o poder que o mFiles tem com relação ao seu OCR, de fazer a conversão de documentos que não são pesquisáveis em pesquisáveis, mas podendo também pegar documentos estruturados e fazer a captura e indexação de forma automática. Então, nós podemos também complementar, tanto com o mFiles ou com outras ferramentas complementares, toda a parte de entrada de dados e documentos. Seja feito ele através de uma pasta, de um e-mail, de um XML, de um arquivo texto, de um documento zonal, de um QR Code, eu posso capturar os dados e indexar automaticamente nesse campo de metadados, fazendo com que você tenha mais produtividade e menos redução de erro humano e, consequentemente, essa entrada de uma forma assertiva, sem que haja, por exemplo, um erro por parte da pessoa que está digitando. Mas vamos lá. A ideia aqui, por exemplo, nessa simulação é, eu vou classificar a pessoa que está criando essa informação dentro da plataforma, eu estou colocando a data de hoje, por exemplo, deste documento, a validade não é obrigatória, mas eu vou colocar uma data em que eu consiga mostrar numa visualização personalizada como que você pode acompanhar de uma forma simples o andamento desta informação pelo seu prazo pontual. Uma relação de clientes que eu tenho, eu vou escolher um cliente qualquer. Este processo, por exemplo, nós temos ele integrado com a assinatura DocuSign. Qualquer plataforma de assinatura digital poderá ser integrada dentro do mFiles, permitindo que todo e qualquer documento em que vocês precisem tramitar ele de forma digital e, consequentemente, para o envio para assinatura, o mFiles possibilita. Isso vai trazer uma grande vantagem, porque a plataforma estará integrada com a plataforma de assinatura. Então, ela será responsável pelo envio do documento e o retorno do documento com o seu comprovante da certificação daquela assinatura. Eu vou exemplificar que todo campo obrigatório precisa ser preenchido. Se vocês olharem aqui, a última informação obrigatória é o ICP. Nós temos, por exemplo, dentro da nossa plataforma, a possibilidade de também assinarmos documentos. Exemplo, DocuSign, DeForSign, também, desculpe, com o ICP Brasil. Então, se vocês precisarem certificar documentos com essa assinatura, certificarem de forma digital, elas estão disponíveis. Mas se vocês precisarem também agregar a parte de certificação digital, o mFiles também permite. Qual é a ideia aqui? Se eu criar a informação, o mFiles não deixa eu armazenar o dado sem que todos os campos sejam obrigatórios, obrigatórios sejam preenchidos. Então, neste caso, eu vou colocar não. Eu não vou simular o processo de assinatura digital com uma certificação digital no padrão ICP Brasil. Quando eu criar a informação dentro do mFiles, ele abriu o modelo do template deste documento, por exemplo, integrado totalmente ao ambiente Microsoft,
justamente a necessidade do cliente na estação de trabalho do colaborador. Então, a partir de agora, se eu abrir qualquer interface do pacote Office e precisar buscar uma informação no M-Files ou salvar algo, eu não vou salvar em pastas, eu vou salvar no M-Files. Então, a partir do momento em que eu fechar esse documento e salvá-lo naturalmente, agora o M-Files me faz o check-in. Eu estou devolvendo esta versão para a plataforma. Então, neste momento, as informações já estão disponíveis dentro do M-Files. Ou seja, este objeto, qual é a primeira diferença da nomenclatura da pasta? O M-Files, eu posso parametrizar a informação de acordo como ela entra. Então, de acordo com a classificação documental, eu crio a nomenclatura, ela pode ser concatenada, ela pode ser por código de departamentos, por código de processos, por uma numeração sequencial. Então, aqui o mais importante, como eu disse, não é onde eu guardei, e sim o que é. Quando você selecionar aqui este objeto, nós usamos a informação do M-Files como um objeto, ele abre ao lado direito o cartão de identificação. É como se fosse a etiqueta dele individual, a etiqueta dele digital, o cartão de metadados. Então, ele mostra para vocês, pessoal, que esta informação foi criada, por exemplo, na data do dia 27, neste horário, pelo Alexandro. Aqui estão as informações contidas que foram preenchidas, por exemplo, e esse objeto está atrelado a um workflow. A diferença da navegação para pasta é que quando eu preciso visualizar o relacionamento desta informação, ao lado do objeto, eu tenho uma opção de expandir a informação. Então, ao invés de eu ficar navegando por pasta, clicando nos caminhos criados dentro de uma estrutura tradicional de pastas, o M-Files me mostra o relacionamento. Ou seja, este documento ele foi inserido na plataforma pelo colaborador Alex. Este documento está vinculado a este cliente de serviços. O Alex, ele é supervisionado por uma pessoa, o Alex trabalha em um projeto e o Alex trabalha em outros 2 documentos, além deste documento que eu acabei de inserir na plataforma. Estão vendo? O supervisor do Alex tem relacionamento de projetos, de pessoas e de documentos. O cliente, ele tem relacionamento de pessoas e documentos. Ou seja, tudo devidamente relacionado para que você tenha a informação na palma da mão. Não há necessidade de uma navegação por pasta. O relacionamento é uma visualização 360 graus. Como que é a forma de busca de uma informação dentro do M-Files por padrão? Então, eu vou exemplificar, por exemplo, também, uma outra forma de entrada da informação pelo M-Files. Eu vou pegar esse documento como exemplo e vou mostrar que ele também pode entrar ao M-Files adicionando com o botão direito pela integração com a Microsoft. Quando eu venho em mais opções, a função também está compartilhada no próprio sistema operacional. Vai abrir o mesmo pop-up pedindo a classificação documental. Mas eu também posso arrastar e soltar a informação. O mesmo pop-up será aberto. Eu consigo, no próprio cartão de metadados, ele permanece oculto, mas eu posso visualizar a informação do documento em que eu estou armazenando. Então, ele vai abrir a exibição desse documento, eu vou ocultá-lo e vou fazer a mesma classificação documental, por exemplo. Contrato, termo de confidencialidade, só que o proprietário agora sou eu, a data do documento é hoje, a validade é 27/10/2023, exemplificando apenas 12 meses, desculpe. Esse é o cliente, o ICP é não, e vou criar a informação. Como esse processo de classificação de contrato tem um workflow por trás, o M-Files automaticamente notificou a pessoa que ela tem uma atribuição para que ela tome uma ação necessária referente à mudança do status de workflow. Então, as notificações elas são enviadas tanto pela plataforma, para que você acesse tanto pelo cliente, pela web ou por um celular, por exemplo, e você também poderá receber essas notificações por e-mail. O e-mail é personalizado, o caminho de acesso da informação é personalizado, para que mesmo que você não esteja com a plataforma aberta, a partir do momento em que você clicar no acesso, o M-Files, por essa integração com o sistema operacional, abre a mesma informação e mostra ela para o colaborador. Então, vocês têm a notificação para qualquer prazo e temporalidade
não sendo perdida. Vocês terão um acompanhamento de toda a informação em tempo real. Seguindo aqui o processo na plataforma, eu vou pegar, por exemplo, como eu havia dito anteriormente, a busca por padrão. Como que é a busca no MFiles? Vocês poderão digitar qualquer informação nesta aba de busca, que a partir do momento em que algum campo é digitado, ele abre a aba de filtro para que você filtre a informação. Eu posso limitar a busca, mas a gente diz que o MFiles ele é agnóstico. Onde eu tiver conexão, eu poderei buscar a informação sem a necessidade de migrar. O MFiles ele é integrado com o Microsoft, então, por exemplo, o OneDrive e a estrutura de pastas são repositórios que eu uso a estrutura de pastas para o armazenamento de documentos. Eles podem ser conectados e trazidos gradativamente. Isso facilita uma não importação, que pode gerar um custo para você. Eu me conectando, e aí eu vou além também, Google Drive, Dropbox, Box e outras plataformas de mercado concorrente que estão presentes no quadrante mágico do Gartner, o MFiles me permite que eu conecte e traga a informação gradativamente. Então, se eu precisar fazer uma busca, eu posso não ter a necessidade de filtrar a informação pela qual eu quero. Eu posso usar caracteres coringas, eu posso limitar o campo de busca, a partir de uma determinada nomenclatura digitada nessa aba de busca, é isso que eu quero buscar. Eu vou buscar por IBS Docs, não importando onde esteja a informação. Se vocês olharem aqui, eu tenho 5 documentos em que o MFiles localizou que possivelmente contenham a palavra IBS Docs. 3 deles estão exatamente na estrutura tradicional de pastas, para não ter a necessidade de fazer uma migração. Outros 2 documentos que foram inseridos por mim, eles estão presentes nesse momento no MFiles, mas no metadado, se eu selecionar aqui, não tem a informação no cartão de metadados. Eu posso localizar também a informação no conteúdo. E aí o documento que é osserizado, que é pesquisável, o MFiles pesquisa no seu conteúdo. Se o documento for um documento não pesquisável, como por exemplo um PDF, o MFiles converte para pesquisável. Isso te dá uma gama de busca maior. Então, ele já usa os visualizadores do próprio sistema operacional. Então, documentos como Office, PDF, arquivos de vídeo, por exemplo, para quem trabalha com engenharia, arquivos DWG, que são AutoCAD, podem ser visíveis dentro da interface. Então, todo documento, não importa a extensão, pode ser armazenado no MFiles. Alguns já são exibíveis na própria exibição na sua interface. Seguindo aqui, eu vou fazer a simulação do andamento do processo para que vocês vejam um fluxo. A minha etapa aqui nesse momento, se vocês olharem no cartão de identificação, ela atribuiu ao Alexandre. Eu sou a próxima pessoa do processo. Basta que eu modifique aqui. Consequentemente, a informação automaticamente saiu da minha alçada de aprovação. Não é mais uma informação que eu vou gerenciar. Agora, ela está, por exemplo, com estes 2 colaboradores para darem continuidade no processo. E eu já defini previamente o prazo desse deadline para eles fazerem análise. Então, as regras são personalizáveis. Alçada de aprovação, valor, uma pessoa, 2 ou mais pessoas, uma de várias pessoas, eu posso configurar nesse fluxo para que você tenha o andamento do processo. Se não for concluída uma etapa, retorna para a sua origem, conforme vocês desejarem. Então, nenhum prazo pontual ele é perdido dentro da plataforma. O que o MFiles também pode ser usado como campo de, por exemplo, edição de documento. Essa versão, ela é uma versão editável dentro da plataforma. Então, eu poderia, por exemplo, também fazer o conceito do checkout e check-in. Quando eu faço o checkout, momentaneamente eu estou trazendo a informação para o meu poder. Então, momentaneamente ele me pertence e qualquer outro colaborador que tentar acessar essa mesma informação dentro da plataforma, o MFiles sinaliza que ele está em checkout com aquele usuário. Então, somente eu posso editar e outra pessoa só pode visualizar como leitura. Mas como é um documento que está tramitando num fluxo e que é um documento editável, o MFiles também tem configuração de coautoria. Ele vai permitir que vocês também façam a edição simultânea. Ou seja, mais de uma pessoa poderá editar o mesmo objeto ao mesmo tempo. Quando todos finalizarem, o MFiles unifica todas as edições num único objeto. Então, essa configuração é passível de ser feita, e aí isso dá uma gama maior para que todo mundo edite a informação ao mesmo tempo. Mas, seguindo aqui, eu poderia, por exemplo, editar a versão desse documento. Quando eu salvar a informação e fechar,
eu estou devolvendo agora a versão para o MFiles para que qualquer outro colaborador acesse e faça alguma atividade, dentro deste objeto. Importante, aqui está o cartão de identificação, como eu havia dito. O MFiles tem funções no cartão em que, mesmo que eu não faça mais parte do processo, eu posso, por exemplo, marcar que essa informação eu quero seguir. Tudo que acontecer, eu vou ser notificado. Eu posso fixar na minha interface, que vai aparecer no celular, na web e no cliente, por exemplo. Eu posso fazer com que essa informação seja um objeto favorito. Quando eu acessar a minha aba de favoritos, eu terei essa informação. Todas as colunas dentro de uma visualização, ela pode ser personalizada. Eu estou clicando com o botão direito e posso definir que colunas eu posso ver nessa informação. Vou mostrar isso numa coluna mais personalizada para vocês verem. Posso também fazer o acompanhamento do processo. Na própria aba de exibição do MFiles, eu também, além de fazer o acompanhamento pelo fluxo, então, novamente aqui, eu vou alterar esse segundo objeto, dizendo que ele foi alterado por mim, ele está seguindo para uma próxima etapa, só que neste caso eu sou a pessoa a ser notificada. Eu vou clicar com o botão direito, que é uma das funções mais importantes que nós temos na plataforma, para que vocês acompanhem a rastreabilidade da informação. Então, tudo que for feito dentro do MFiles, vocês saberão em que versão está. Esse é o versionamento padrão. O objeto original é sempre a primeira versão. Tudo que for alterado é versionamento. Essa é a versão padrão. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Para processos de qualidade, revisão de documentos, por exemplo, o MFiles também tem as microversões. Então, habilitando esse recurso, eu posso fazer 1.1, 1.2, 1.3, ou seja, eu estou revisando os documentos para que quando eu finalize, eu versione. Aí seria a versão 2, consequentemente, se revisar 2.1, 2.2 e assim sucessivamente. Mas o versionamento padrão nativo da plataforma é este que vocês estão vendo aqui na tela. Seguindo aqui o processo, eu vou aprovar. Eu já programei no fluxo para que, já que todas as pessoas analisaram essa informação, o documento foi finalizado. Ou seja, ele já virou um PDF que me permite colocar a etapa de assinatura digital, por exemplo. O acompanhamento desta informação eu também posso exibir através de um fluxo na própria aba do MFiles. Ou seja, eu tenho a visualização do fluxo e sei onde a informação está nesse momento e quais são as próximas etapas. E também através de visualizações personalizadas como essa, pessoal, eu consigo, por exemplo, filtrar contratos. É um exemplo do qual eu estou apresentando a vocês. Veja que os documentos que eu inseri para uma visualização de 36 meses está nesse momento aqui. O documento que eu inseri para uma visualização de 12 meses está na sua visualização personalizada. Vocês podem filtrar a visualização personalizada pelas mais diversas formas. Por cliente, por classe, por fatura, por mês, por dia. É flexível. Consequentemente, a visualização personalizada de workflow pode permitir que vocês tenham um acompanhamento, justamente de quantas informações estão em cada etapa do processo. Esta é a visualização macro do nosso workflow avançado que a plataforma contempla. Ou seja, se um gestor da área precisar saber quantas informações estão paradas no fluxo de contratos, ele consegue clicar na etapa e saber que informação está, clicando, por exemplo, nela, abrindo individualmente e, consequentemente, informando a que colaborador essa informação está. Então, vocês também têm a informação de forma gerencial. Por fim, na plataforma, eu quero mostrar também que vocês podem ter a possibilidade de fazer tanto a parte da assinatura digital, como eu havia dito. Então, este documento que já está aqui, eu poderia dizer que eu vou colocar o meu usuário como assinador. Eu vou mudar a etapa de transição para aguardando assinatura e com a integração com a plataforma de assinatura digital que vocês optarem, eu posso ter o envio dessa documentação para ser assinado de forma digital. Neste exemplo que eu estou fazendo para vocês, eu tenho a DocuSign conectada.
Então, ou seja, eu simulei que esse documento tramitou por todas as pessoas da área jurídica, perdão, todos analisaram, todos fizeram as suas anotações, o processo foi finalizado, documento PDF está disponível para o envio. A informação já foi recebida por mim. Eu vou atualizar a minha caixa de entrada para que vocês vejam que eu já recebi o e-mail da DocSign. Então, aqui é o exemplo padrão de toda a plataforma de assinatura digital. Eu estou simulando que eu recebi o documento, eu estou integrado com a plataforma de assinatura, eu posso parametrizar o documento para que todas as rúbricas de assinaturas estejam nas suas posições corretas e a sequência de assinatura correta. Aqui é só um exemplo para vocês verem que eu não preciso armazenar a informação ou tirar o documento e subir ele manualmente na plataforma de assinatura. Já está integrada. Eu vou rubricar, poderia escolher, desculpe, a rúbrica, e vou assinar, por exemplo. Feito isso, posso concluir o processo. Não preciso submeter uma cópia na DocSign nesse caso. E a informação foi finalizada. Consequentemente, o colaborador que enviou esse documento recebe uma notificação que o documento foi assinado, retornando à plataforma. A visualização personalizada do exemplo do documento que volta pela DocSign será exatamente assim. O M-Files vai mesclar, ele vai juntar um documento assinado com o certificado da DocuSign em anexo ao documento. Ou seja, eu não preciso copiar o documento da plataforma e trazer ele manualmente para a plataforma. Pode haver um esquecimento por parte de vocês. Essa integração nós temos ela nativa. Se vocês utilizarem de modelos de documentos, o M-Files também pode ser gerado modelos de templates. Todos os modelos de documentos que vocês usarem para ser um padrão dentro da plataforma e esses modelos não ficarem descentralizados, guardados em cada localidade diferente, vocês poderão gerar documentos através da plataforma. Aqui é um exemplo fictício. Gerei uma fatura fictícia. A fatura foi renomeada numa nomenclatura padrão, numeração sequencial e, por exemplo, o nome do cliente. Quando eu finalizar, a informação já está na plataforma, devidamente com o seu relacionamento. Então, a fatura de vendas número 1246, ela foi criada para este cliente. Este cliente, consequentemente, tem todo o relacionamento. Então, esta é a forma que o M-Files vai permitir que vocês gerenciem toda e qualquer informação independente do processo. Visualizações personalizadas por clientes, em que você filtra a informação pelo cliente e todo o relacionamento por trás. Visualizações personalizadas, por exemplo, por colaboradores, como se fosse o prontuário do seu colaborador. Então, tudo que tiver de informação naquele colaborador da empresa, você vai ter o relacionamento. Você pode monitorar a entrada de documentos de forma automática. Então, falando do motor de OCR, por exemplo, do M-Files, aqui eu tenho um exemplo de faturas. São invoices fictícias. Eu posso, por exemplo, pegar um documento e simular uma entrada através de uma pasta. O M-Files vai monitorar essa pasta, ele também pode monitorar uma conta de e-mail, são conexões externas que a gente fala, para que o M-Files faça essa automação. Toda a informação que entrar pode ser atrelada a um fluxo e pode notificar a pessoa que recebeu aquela informação. Vejam que o documento já saiu da pasta e ele foi personalizado para que quando ele entre no M-Files, ele entre nesta visualização de fatura, e ele vai colocar no nome da fatura o nome que eu personalizei dentro deste documento. Então, o M-Files pegou de forma zonal este campo e colocou como nome, e o número 100 ele tornou o número da invoice para o metadado. Isso já está seguindo um workflow. Consequentemente, todo o processo que for feito é o mesmo processo que eu simulei na etapa de contrato. Então, ou seja, até as automações poderão ser feitas dentro da plataforma. E como eu havia dito, como o M-Files é um repositório que ele pode ser conectado a vários outros, quando eu tinha feito o exemplo da busca por IBS Docs, o M-Files me localizou a informação em outras localidades, como, por exemplo,
as pastas de rede. Este é o exemplo da conexão com o Network Folder. Se eu tiver um legado que está em pasta e desorganizado, não há problema, pessoal. Eu posso trazer essa informação através do próprio M-Files, não sendo necessário uma importação, por exemplo. Eu vou simplesmente classificar essa informação que está em outra localidade. Exemplificando novamente, por exemplo, como um contrato. Então, eu vou pôr aqui que ele é um acordo de projeto, que o proprietário é o Alex, que a data do documento é hoje. Não vou colocar a validade, vou escolher um cliente qualquer, ICP Brasil não, e quando eu salvar, o M-Files parametrizou a nomenclatura para você organizar a informação lá na pasta, ele não trouxe o documento, e agora, se vocês olharem a diferença, os demais arquivos que estão na pasta são os arquivos duplicados. Este arquivo agora é o que o M-Files passará a gerenciar, ou seja, agora ele tem relacionamento e poderá, por exemplo, já que ele faz parte de um contrato, seguir toda a parte de automação através do workflow, todas as notificações para quem vai e assim sucessivamente. Pessoal, eu encerro por aqui a minha apresentação, eu espero que tenham gostado e fiquem à vontade para fazer perguntas pontuais na caixinha individual e nós responderemos logo em seguida. Tchau a todos.